Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos fazer a retap da AESP segunda chamada. Então, vamos ao texto. Leia e analise o texto 1, reproduzido a seguir, para responder as questões 1 a 12. Então, o navegador. Vamos à leitura. Então, veja. Vou colocar aqui a lupinha. O navegador era encarregado da navegação de bordo da aeronave estratosférica. Olhava as estrelas pelo mirante de vidro no fundo da nave e mantinha o aparelho em sua rota estrita, da qual eu não podia afastá-lo nem um grau da rota que a técnica da navegação determina, pois uma vez estava um de nossos navegadores renomados examinando as estrelas quando estourou o tampão do mirante e ele foi sugado para fora da nave. Aconteceu o seguinte: ao ser sugado do aparelho, nosso navegador não caiu. A aeronave estava fora da órbita gravitacional de qualquer planeta. O homem subiu um pouco, algumas dezenas de quilômetros, e parou. Veio-lhe uma calma inexplicável, enquanto espiava a nave que sumia. Devido à lei de atração inerte, ele ainda foi arrastado em órbita por um tempo e caiu num espaço vazio sem qualquer movimento. Tentou se mover, mas não teve como. O mundo ao seu redor era imenso. Ficou olhando aquilo tudo aterrorizado. Verificou o relógio. Os ponteiros tinham parado. Estava perdido eternamente no tempo e no espaço. O desespero, estranhamento não durou muito. Horas depois, sentiu total tranquilidade. Parecia que não era com ele. Ficou só constatando, verificando, e na impossibilidade de qualquer outra coisa, esperando. Que podia fazer? Nem subir, nem descer. Vagamente pensou na possibilidade de, não se mexendo do local em que estava e nem podia, vir a ser apanhado por um outro aparelho noutra ocasião, noutra viagem. E lá está. Quando os astronautas passam por ele, ainda o saúdam, sabem pelo brilho de seus olhos que ele percebe tudo, porém os braços ele não pode mover nem para um adeus. E mesmo o brilho dos seus olhos o brilho dos seus olhos vai diminuindo aos poucos, à proporção que a fraqueza, por falta de alimento, domina nosso herói que, como sabemos, vai morrer de fome. Não há técnica que possa salvá-lo. Já tentaram a sucção ao contrário, mas se ele caiu numa área em que o vácuo, que é o vazio entre os corpos celestes, e o magnetismo, que é a força produzida entre circuitos em que há corrente elétrica, se anulam. A primeira sucção tentada afastou mais 10 quilômetros da rota normal das naves. Escadas não são praticáveis naquela altura, porque lhes falta apoio. Técnicos aqui na Terra tentaram, diante do fenômeno de movimentação acontecido normalmente, estabelecer uma equação capaz de reproduzir o fenômeno e assim salvar o nosso homem, mas não chegaram a uma conclusão, muito embora as reuniões, discussões, experiências
continuem sem parar. Enquanto isso, nosso herói seca, definha, na proporção de 1/1000 do que definharia se estivesse na Terra sem se alimentar, pois a ausência de gravidade retarda o processo. O frio parece não afetá-lo. Entretanto, ele, nosso homem, é mais útil do que nunca. Os dados apurados pelo que acontece com ele têm sido analisados pela ciência aeronáutica e acredita-se resultarão na possibilidade de evitar acidentes semelhantes no futuro. Fazem-se cálculos e, naturalmente, opostas sobre a duração da vida do homem. A família tem sobrevivido com donativos particulares, porque não conseguiu receber o seguro de vida que lhe deve a companhia aeronáutica, pois, na verdade, o navegador não morreu. O advogado da família tentou dá-lo como desaparecido para que a esposa pudesse receber o seguro dentro de 5 anos. Mas nem isso a companhia de seguros aceitou. Na verdade, não há homem menos desaparecido do que o navegador. O mundo inteiro sabe onde ele se encontra com absoluta precisão, até em números e graus, latitude e longitude. Afinal, os comandantes das aeronaves que deveriam passar por aquela rota começaram a se desviar ligeiramente para não se aproximar do navegador solitário. Este agora bem mais magro e mais brilhante por causa de sua roupa. Deu para fitar as espaçonaves com olhar de amargura censura. Então, esse texto foi adaptado do original O Navegador, de Milor Fernandes. Então, veja, a história conta, né? Ele tá aqui contando que está na nave, e aí ele conta o caso desse homem que abriu o tampão da aeronave lá, né, o mirante, e caiu, né? Ele caiu, né? Então, esse navegador, ele cai da aeronave, né, pelo tampão do mirante, e ele cai num espaço vazio, sem qualquer movimento. Ele ficou perdido no tempo e no espaço. Não podia subir nem descer, ficou parado. E não podia ser salvo por outra nave. Tá? A primeira tentativa, tentar assim, resgatá-lo, né? A primeira sucção para apanhar o homem foi frustrante. Fez afastá-lo ainda mais, né? A família não podia dá-lo como morto, né? Porque os estudos mostravam que o homem continuava no espaço. Então, é uma história assim bem, né, bem interessante. Então, estava lá. Mas no final, ele ficava lá parado, as aeronaves passavam, olhava, ele com o olhar brilhante, mas depois, no finalzinho do texto, diz que ele, por último, né, este agora, bem mais magro e mais brilhante por causa de sua roupa, deu para fitar as espaçonaves com olhar de amargura censura, quer dizer, já não se sentia feliz, não é? Porque no começo que ele caiu, quando ele caiu, ele, com o tempo, ele ficou tranquilo naquela posição, parecia tranquilo.
né? Mas agora já olha com amargura, tá? Então, vamos às perguntas. Vamos lá. Aqui, escolha uma única resposta certa, assinalando com X, né, nos parênteses à esquerda. Então, veja lá. Segundo as informações do texto 1, o navegador se perdeu porque se afastou da rota determinada? Não, não é? Ele caiu, na verdade, né? O tampão saiu e ele deve ter escorregado. Lei de atração inerte fez com que o navegador fosse sugado para fora da nave? Também não. Vamos à última. A família do navegador recebeu todo o apoio do seguro? Não, é porque até tentaram dar assim como desaparecido para receber o seguro, mas não pôde, porque o homem estava mais vivo do que nunca, né? Falta de alimento provocou a morte do navegador perdido? Não, também o texto não fala disso. Mas, de acordo com as informações do texto, o navegador perdido teve a esperança de ser resgatado por outra espaçonave. Isso fala-se que ele ficou parado, esperando que uma aeronave passasse e resgatasse. Aí vamos a 2. Sobre o texto 1, pode-se dizer que o narrador é observador, contando os fatos somente na terceira pessoa? Não, né? O narrador está na nave e aí ele conta a história desse rapaz, né? O navegador é personagem contando os fatos somente em primeira pessoa? Não, ele conta a história ele está narrando e depois fala a história do rapaz que caiu. Vamos ao último. Há dois narradores, que durante toda a narrativa se alternam, ora um, ora outro. Não. Há dois narradores, ambos em terceira pessoa. Não, porque tem primeira também. Mas essa aqui, ó, o narrador é personagem, mas conta o fato na posição de observador. Ele é um navegador, estava na nave e tal, e aí conta a história desse rapaz que caiu no espaço, né? Foi sugado, né? A tampa do mirante lá caiu. Então, veja, texto 3. Alguns substantivos podem ter diferentes significados, conforme o contexto em que é empregado. No trecho, a aeronave estava fora da órbita gravitacional de qualquer planeta, na linha 6 e 7. O termo destacado tem o mesmo sentido que em órbita gravitacional, né? Os olhos saíram da órbita por causa do acidente. Não é esse o caso de órbita gravitacional. Problema financeiro é da órbita da gerência desta empresa. Também não é, né? Ela sofreu tanto que saiu de órbita. Também não é. Vamos à última. Na órbita mágica dos sonhos, todos se encontram. Também não é. Órbita gravitacional, nesse contexto, significa os asteroides executam órbitas circulares em torno da Terra. Então, tem esse sentido. Tá certo? Item 4. No texto, os elementos que compõem uma narrativa. Não foram apresentados os personagens? Não, tem os personagens sim, né? Tem o narrador, tem o rapaz, a história do rapaz, que ele conta o tempo todo. Não se pode identificar o narrador? Não, podemos sim, né? Que é o narrador observador, narrador personagem, depois ele narra a história do rapaz. Vamos ao outro. O antagonista da história é o astronauta perdido? Aqui é antagonista. Não é. Ele é o protagonista, não é?
Não se pode classificar o tempo entre psicológico e cronológico, pois a narrativa não teve fim, né? Também não, né? Porque se ele tem uma lembrança, tem um tempo aqui psicológico, né? Que ele está contando uma história, então tem esse tempo. Observa-se a presença de mais de um espaço, né? Isso sim, apresenta mais de um espaço na narrativa. No trecho, o homem subiu um pouco, algumas dezenas de quilômetros e parou, né? O pronome destacado é algumas, não disse quantas, né? É quantidade indefinida, não é isso? Então, pronome indefinido, né? Algumas dezenas, não disse quantas. Então, algumas. Vamos à próxima. Leia. Enquanto isso, nosso herói seca, definha na proporção de 1/1000 do que definiria se estivesse na Terra sem se alimentar, pois a ausência de gravidade retarda o processo. Então, os vocábulos destacados pertencem, respectivamente, às seguintes classes de palavras. Isso é um pronome, não é? É um pronome. Milésimo é o numeral, não é? Ele é ordinal, indica ordem. A ausência é um artigo, certo? E de gravidade, substantivo. Então, a letra B, tá? Vamos à próxima. Item 7. No trecho, ficou olhando aquilo, tudo aterrorizado. Aquilo está destacado. Pronome destacado refere-se. Aqui tem que observar lá, tem que retomar o texto. Aquilo tudo. Ao aparelho do qual o navegador foi sugado, às estrelas que o navegador estava observando, aos astronautas que passavam pelo espaço, ao relógio que tinha os ponteiros parados. Aquilo se refere, lá no texto, ao mundo ao redor do navegador. Se voltar à linha 10 e 11, então consta lá que é ao mundo ao redor do navegador. Então, aqui é só uma questão de retomar lá o texto e aí você observa. O mundo inteiro sabe onde ele se encontra com absoluta precisão. A palavra destacada é classificada morfologicamente como precisão, substantivo, né? A precisão absoluta já caracteriza precisão, já é o adjetivo, mas precisão é um substantivo. Então, marque a opção em que todas as palavras retiradas do texto 1, no último parágrafo, pertencem à mesma classe de palavras no contexto. Olha, essa questão aqui é uma questão assim para você perder um pouquinho de tempo, mas não perder a questão, tá? Você tem que observar lá no texto, a linha 36, o contexto disso aqui, tá? Se é substantivo, se é adjetivo, como é que está lá. Então, tem que voltar no texto. Somente o contexto é que diz, porque, retiradas do texto, tá? Não dá para analisar isoladamente. Então, essa questão é para você pegar
essa linha, vamos dizer, e voltar lá. Ainda tá bom aqui que ficou só no último parágrafo. Por exemplo, lá na linha 36 tem donativos, é um substantivo. Aí vem seguro. No contexto lá é substantivo. Companhia, substantivo. E a aeronáutica lá tá como adjetivo. Então, essa aqui não é, porque essa aqui, a aeronáutica lá, tá como adjetivo, tá certo? E aqui a gente só pode marcar os da mesma classe gramatical, de acordo com o contexto. Então, voltando lá no texto, eu fiz aqui a questão, 5, no contexto lá é numeral, não é? A é verbo, menos lá eu marquei como palavra menos um advérbio inteiro, adjetivo, não é? Vamos continuar aqui. Não, vamos ao último. Tem verbo, não é isso? Verbo, morreu, verbo, fitar, verbo, com olhar, verbo também, não é? Porque poderia ser o olhar, aí virava substantivo, mas é com olhar, então é verbo. O seguro é verbo, a companhia é substantivo, a esposa substantivo, a de se desviar é verbo. Então, veja, letra C. Particulares é um substantivo, tá? Aeronáutica, não, é adjetivo. Particulares, adjetivo. Aeronáutica, adjetivo. Menos desaparecido, adjetivo aqui, ó, tá? E absoluta, adjetivo. Então, todas as palavras aqui são adjetivos, tá bom? Então, pertencem à mesma classe gramatical, que é a letra C, tá bom? Então, essa aí todas são adjetivos, tá? Pelo contexto lá, observe que todos têm essa classificação aí. Na 10, marque a única opção em que a palavra destacada tem a mesma classificação morfológica que, em a primeira sucção tentada, afastou mais 10 quilômetros da rota normal das naves. Olha aqui, ó. Rota é substantivo, normal, adjetivo. Então, vamos marcar que todas elas têm que ser adjetivo, que é o que está pedindo. Então, a primeira sucção tentada afastou mais 10 quilômetros. Então, quilômetros aqui é substantivo, não é? Os quilômetros. Então, não é essa. Sabem pelo brilho de seus olhos o brilho, substantivo. Então, aqui é adjetivo, não é essa. O advogado da família tentou dá-lo como desaparecido para que a esposa pudesse receber o seguro. O seguro é um substantivo, tá? Entretanto, ele, nosso homem, é mais útil do que nunca. Nunca aqui é um advérbio, né? Então, não é adjetivo. Mas veio-lhe uma calma inexplicável enquanto espiava a nave que sumia. Então, calma, inexplicável. Inexplicável é adjetivo. Então, marca essa, porque essa alternativa aqui tem a mesma classe gramatical, ou classe morfológica, que normal aqui, rota normal, que é adjetivo, certo? Então, vamos à próxima. 11.
O homem subiu um pouco, algumas dezenas de quilômetros e parou. O tempo e o modo do verbo destacado são respectivamente. Olha, subiu. Eu quero o tempo e o modo. O tempo e o modo, por isso que respectivamente. Então, veja, subiu, pretérito perfeito, não é? Que é o verbo empregado na narrativa, pretérito perfeito e imperfeito. Aqui está imperfeito, não é imperfeito. Aqui, mais que perfeito não é, e futuro não é. Então, pretérito perfeito e o modo indicativo, certo? Então, a partir da leitura do texto 1, marque a opção correta. Na introdução do texto, o leitor toma conhecimento de que o narrador participou ativamente do fato gerador do conflito? Não, na introdução não, né? Não é aqui. A apresentação da narrativa ocorre no quarto parágrafo, quando os astronautas passam pelo navegador e o saúdam? Não, não é na apresentação também não. Tá? A apresentação, ele está falando que está acompanhando a nave, fazendo o trabalho dele com muita atenção, e aí ele começa a narrar a história do acidente lá, né? Que o cara caiu e ficou parado no ar. A complicação da narrativa tem início no momento em que o navegador percebe que estava em órbita e que os ponteiros do seu relógio pararam? Não. Mas o navegador conformou-se com seu destino em órbita e não demonstrou amargura com o desfecho de sua aventura? Lá no finalzinho, ele já olha com amargura, né? Ele olha com amargura, tá? Então, o clímax da narrativa ocorre no sexto parágrafo, quando os técnicos aqui na Terra tentaram salvar o navegador. Então, aquele ali é o momento de maior tensão, tá? Quando eles tentaram salvar, e aí foi uma tentativa frustrante que deixou o navegador mais afastado de onde ele estava. Vamos à próxima. Então, leia e analise o texto 2, reproduzido a seguir, para responder as questões 13 e 15. Então, vamos. Eu sou um homem simples, Haroldo. Você, mas ontem você queria um carro movido a energia nuclear que pudesse se transformar em um avião com mísseis, rastreadores de calor. Eu sou um homem simples, de gosto requintado. Então veja, a oração eu sou um homem simples não tem o mesmo sentido caso o adjetivo seja deslocado antes do substantivo. Eu sou um homem simples. Então, são sentidos diferentes, né? Eu sou um homem simples, significa um homem humilde. Eu sou um simples homem, é um homem insignificante. Então, não tem o mesmo sentido. O verbo queria, no segundo quadrinho, está conjugado no tempo futuro do pretérito? Não, né? O verbo pudesse, no segundo quadrinho, está conjugado no modo indicativo? Não, é subjuntivo. Na oração que pudesse se transformar em um avião com mísseis rastreador de calor, no segundo quadrinho, o termo é numeral? Não, é artigo, né? É um avião qualquer. A fala de Calvin, no terceiro quadrinho, apresenta 2 adjetivos, correto? Ó, eu sou um homem simples, de gosto requintado. Então, simples e requintado, 2 adjetivos. Você, pronome de tratamento, não é? E marque a opção em que a palavra é classificada como adjetivo. Nuclear, porque todos esses, carro, avião, energia, mísseis,
substantivos, aqui nuclear, certo? Então, boa tarde e até a próxima.